Chegou a hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então para a gente aí os destaques da Rosa Riscala para hoje. Muito bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Depois de dizer que Jair Bolsonaro não é seu amigo, mas apenas um cara que ele conhece, Donald Trump mudou sua tática em relação ao Brasil e mandou investigar as práticas comerciais injustas do país, que, segundo ele, restringem o comércio americano. Em um comunicado divulgado ontem à noite, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos informou que estava iniciando uma investigação sobre o Brasil, nos termos da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Essa investigação terá como alvos os ataques do país às empresas americanas de mídia social e outras práticas comerciais desleais que prejudicam as empresas, os trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos. Além das tarifas preferenciais, serão investigados o comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, a proteção da propriedade intelectual, falhas na fiscalização anticorrupção, desmatamento ilegal e mercado de etanol. O comunicado mexeu com os ADRs das companhias brasileiras negociadas lá em Nova York ainda ontem à noite, que passaram a cair aí durante o after hours, melhor dizendo, da Bolsa Americana. A notícia é mais uma sinalização da guerra comercial do Trump, enquanto o Comitê Interministerial de Negociação aqui no Brasil, por enquanto, só começou as reuniões com o setor produtivo e ainda não apresentou nenhuma reação formal do Brasil àquele tarifaço de 50%. Toda a argumentação do governo estava sendo construída em cima da motivação política da tarifa e da evidente falta de racionalidade econômica, já que o país é deficitário na balança comercial com os Estados Unidos. Agora, as coisas parecem que estão tomando outro rumo aí, com Trump saindo fora de Bolsonaro e buscando justificativas técnicas contra o Brasil, que torna mais difícil aí contestar essa tarifa de 50%. Trump sinalizou uma agressividade maior, mostrou que não está afim de concessões, melhor dizendo, e que pretende manter os 50% para forçar algum acordo que seja vantajoso para os Estados Unidos, Débora. Pois é, vamos esperar então para poder ver o que vem pela frente em relação a isso. E tem uma outra novela, dessa vez aqui no Brasil, que é justamente essa coisa do IOF, não tivemos conciliação, vai sobrar para Alexandre de Moraes, já sobrou, né? Para Alexandre de Moraes ter que resolver isso, Theo, o que a gente pode agora esperar dessa decisão do STF? Pois é, né? Governo e Congresso não chegaram a um acordo na audiência de conciliação realizada ontem de tarde sobre o IOF, e como você disse, Alexandre de Moraes vai ter que decidir se haverá ou não aumento do imposto, se o decreto presidencial é ou não constitucional. Segundo a apuração aí do Estadão, né, o Moraes sinalizou durante a audiência que o decreto de Lula tem legitimidade, mas indicou o caráter de arrecadação e não regulatório de parte dessas medidas, sobretudo nas operações do chamado risco sacado e da previdência privada do tipo VGBL. Nas declarações que deu ontem à imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou que já espera uma vitória parcial. Ele admitiu que tem uma questão pendente, que vai ser resolvida por Moraes. Ao ser questionado qual seria essa pendência, Haddad confirmou que é em relação ao risco sacado, que é uma espécie de adiantamento que os bancos concedem a fornecedores de insumos para grandes empresas, que são as garantidoras dessa operação de empréstimo. Na audiência de ontem, o governo e o legislativo asseguraram que, seja qual for a decisão de Moraes, ela será acatada. Enquanto isso, lá no Congresso Nacional, foi instalada a comissão mista que vai analisar a medida provisória do governo com medidas alternativas ao aumento do IOF. O senador Renan Calheiros foi confirmado na presidência da comissão e o deputado Carlos Zaratini será o relator do texto. Então, eu acho que essa novela preferida de todas as suas manhãs não está tão perto assim do fim, Débora. Não tá mesmo, viu, Theo? Bom, para além de todas essas novelas que a gente vem acompanhando aqui todos os dias, né, não perdendo nenhum capítulo, vale salientar, a gente tem outras coisas acontecendo em paralelo no Congresso, até porque tem um esforço concentrado aí do parlamento, dos parlamentares, para poder conseguir saírem tranquilos aí para o recesso. Então, o que a gente já teve ali de movimentação ontem? Conta pra gente que já foi aprovado, né? E que acaba não vindo tanto aos holofotes, porque só essa questão do IOF das tarifas já tem rendido muito, né, Theo? Exatamente. Ninguém lá no Congresso quer levar trabalho debaixo do braço para as férias, né? Então a Câmara resolveu aprovar ontem à noite, em dois turnos, a proposta de emenda condicional, ou seja, uma PEC, que estabelece limites para o pagamento de precatórios, que agora vai ser submetida à votação lá no Senado.
Essa proposta ela abre um prazo de parcelamento de débitos dos municípios, que poderão pagar as suas dívidas com a União em até 360 parcelas mensais, contra apenas 60 meses hoje, com os débitos previdenciários podendo ser divididos em até 300 vezes. Para compensar a perda de espaço fiscal decorrente desse ajuste, será permitido ao governo federal incorporar à base fiscal de 2026 créditos suplementares especiais referentes ao diferencial da inflação, do IPCA, estimados aí num valor de 12,5 bilhões de reais. O governo também conseguiu emplacar no parecer a redução do teto para a classificação de pagamentos como RPVs, ou seja, as requisições de pequeno valor, que caíram de 60 para 40 salários mínimos, gerando aí um alívio momentâneo das contas públicas. E talvez o ponto mais importante dessa PEC foi o fato que o governo conseguiu a exclusão temporária dos precatórios e dos RPVs do arcabouço fiscal de 2026, com a incorporação gradual desses gastos nas despesas da União a partir de 2027 a um ritmo de 10% ao ano. Além de ver como o mercado vai reagir hoje a essa PEC e também a nova estratégia de Donald Trump para o seu tarifaço, a agenda dessa quarta-feira tem alguns dados importantes lá fora e mais balanços em Wall Street. Agora cedo, três grandes bancos americanos divulgam seus resultados do segundo trimestre: o Bank of America, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley. Após o fechamento do mercado, é a vez da fabricante de alumínio Alcoa e da companhia aérea United Airlines. E temos mais um dado de inflação americana hoje, o PPI, que sai daqui a pouco às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. Previsão é que a inflação ao produtor mostre aí uma alta anualizada de 2,5% em junho, pouco abaixo dos 2,6% registrados em maio. Às 10h15 temos o dado de produção industrial americana em junho, que deve ficar estável depois de mostrar queda de 0,2% em maio. E às 11h30, o Departamento de Energia, o DOE, divulga a evolução semanal dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. De tarde, às 3 da tarde, temos o Fed divulgando o livro bege, que traz aí um resumo das condições macroeconômicas de 12 distritos do Banco Central americano e que vão ajudar a fundamentar aí a decisão da próxima reunião de política monetária no final desse mês. E três membros do Fed falam aí ao longo do dia: a Beth Hammack às 10h15 da manhã, o Michel Barr às 11 e o John Williams às 7h30 da noite. Aqui no Brasil, o único dado relevante previsto para hoje é o dado semanal de fluxo cambial, que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde, Débora. Feito. Vamos aguardar então aí esses destaques da agenda do dia. Muito obrigada, meu querido, pelas atualizações. Espero por você aqui amanhã. Uma ótima quarta-feira para você. Ótimo dia, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.